Fala nação, uma boa segunda-feira, ótima semana para todos. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão aí na mídia dessa derrota do Flamengo para o Corinthians nessa final da Supercopa. E já tem que virar a chave, porque nesta quarta-feira já tem jogo contra a equipe do Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com essas últimas informações do Mengão. Esses exemplos e dizer, o Flamengo tem um problema crônico na bola aérea. Primeiro que está muito cedo, segundo que são gols diferentes, Não, por mais sem dúvida, sem dúvida. E assim, inclusive... A gente bota no mesmo balaio, mas de fato são coisas diferentes. Inclusive, deixa eu pegar meus panos todos aqui para passar um monte de pano no campeão brasileiro e da América do Sul, porque eu tenho visto algumas reações de torcedores. Eu sei que o torcedor tudo pode, ele não tem compromisso nenhum com a razão. O problema é quando essa histeria encontra eco em quem não deveria ser histérico. Perfeito. Tô vendo algumas coisas assim, time sem alma, começo... É o pior começo do Flamengo em muitos anos, né? A produção pode me refrescar. Não sei há quantos anos, a gente estava debatendo isso na reunião do programa, há quantos anos o Flamengo não tem um começo tão ruim de resultados? 2005, o Flamengo começou um Campeonato Carioca perdendo... A produção vai me ajudar, né, produção? Estou esperando essa resposta aqui. Há muitos anos o Flamengo não tem um começo tão ruim de resultados. E daí? Sinceramente. E daí, cara? Né? Com o time titular, o Flamengo jogou com os principais jogadores contra o Vasco, contra o Fluminense, contra o São Paulo, contra o Corinthians. Então, na prática, é o quarto jogo da temporada com os principais jogadores. E alguns, nitidamente, muito abaixo. Né? Muito abaixo. Arrascaeta está abaixo. E vamos lembrar que no ano passado ele só foi engrenar com o Campeonato Brasileiro em andamento, lá pela terceira rodada. Verdade. Pedro está muito abaixo. Tenho achado o Léo Ortiz, tenho achado ele muito abaixo no começo. Claro que isso é um Jorginho. É óbvio que isso é um alerta, né? Não tô dizendo que isso não tem problema nenhum. Isso é um alerta. Perder já ponto na estreia do Brasileiro. Tudo isso são sinais de alerta. Mas para mim não passam de alerta. Eu quero esperar um pouquinho mais para ter um julgamento sobre o Flamengo. Eu fiz um levantamento para comparar o que aconteceu esse ano, o que está acontecendo esse ano com o que aconteceu ano passado. O Flamengo ano passado se apresentou no dia 8 de janeiro, né? E foi disputar a Supercopa contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro. Né? Ontem foi dia 1º. E o Flamengo se apresentou esse ano no dia 12. Vamos falar assim, são 4 dias só de diferença em relação ao ano passado. De fato, são só 4 dias. É desde 2002 que não tem um começo tão ruim assim. Só que, nesse intervalo do ano passado, entre a apresentação e o jogo da Supercopa, o Flamengo enfrentou o Volta Redonda, o Sampaio Corrêa e o São Paulo no amistoso na Flórida, na pré-temporada. 0x0. 0x0. Foram 3 jogos de treinamento. Convenhamos que o Volta Redonda e o Sampaio Corrêa, para o time principal do Flamengo, fazem parte de uma pré-temporada. Tanto que o Felipe, no jogo contra o Sampaio Corrêa, nem botou os titulares. Jogou com a maioria dos reservas, preparando todo mundo para enfrentar o Botafogo em Belém. Quando o Flamengo teve uma atuação super boa, ganhou o título e todo mundo elogiou o planejamento do Flamengo. Esse ano, por conta do calendário, por conta de tudo que aconteceu, o Flamengo teve desafios muito mais difíceis. Foram os mesmos 4 jogos, só que o Rizek já trouxe. Vasco, o Flamengo precisando ganhar para não ser eliminado no Carioca. Fluminense para conseguir se manter vivo no Carioca. São Paulo, estreia do Campeonato Brasileiro no Morumbi. E o Corinthians na decisão. Então, eu acho que assim, serve de alerta. O Felipe deve estar vendo o que está acontecendo. Os jogadores esse ano só tiveram 21 dias de férias. Ano passado, os jogadores tiveram 30 dias de férias. Foi uma temporada que terminou mais cedo para o Flamengo no ano passado. Não é passar pano, mas eu acho que a gente precisa analisar as coisas e refletir um pouco antes de emitir um conceito. Claro, pô. Flamengo terra arrasada, não tem nada disso. Vai ser campeão de tudo de novo? Não sei, não faço a menor ideia. Agora, dizer hoje que está tudo errado no Flamengo porque perdeu 3 jogos, eu acho um exagero. É absurdo. O último jogo do Flamengo ano passado foi em 17 de dezembro contra o PSG. O time se desgastou pra caramba. E do Corinthians foi 21 de dezembro. Ninguém tá 100%. Aliás, o que só aumenta o mérito do Corinthians. Porque mesmo sem estar 100% e com a virose que acometeu o elenco, o Corinthians conseguiu jogar super bem contra o Flamengo. Tem outro detalhe, Rizek, rapidinho aqui. Essa questão do time sem alma, né? Que isso é muito repetido. A cada derrota de equipes como o Flamengo, clubes de massa, isso acontece muito. Cara, será que se a bola do Pedro entra ou se o Pedro toca a bola pro Plata fazer o gol,
ou se o chute do Eric Pulgar da entrada da área entra no cantinho. Poderia ter entrado. Isso que eu ia falar. Pênalti, sabe, não hoje, dá pra gente tratar como uma coisa, do Paquetá séria. Pode ser vista como frustrante. Pode ser, porque assim, são os primeiros minutos da volta dele. Ele não jogava um mês, havia um mês que ele não jogava. Mas assim, o Paquetá é um jogador de que a gente espera muito. Vou trazer algum juízo de valor por causa de 30 minutos dele em campo. Pega essa bola do Paquetá, volta no tempo e pega a bola do Vitor Roque na final da Libertadores. Sim. Igual. Sim. Verdade. Igual lá Sim. teve o desvio do Danilo e tal, e aqui ela foi diretamente pra fora. Sim. Cara, você perder gols, a bola subir um pouco mais no momento desse... Cara, quantas vezes a gente já viu isso no futebol? E aí vai mudar o conceito da sua avaliação, do trabalho, disso ou daquilo, porque o Palmeiras poderia ter levado aquele jogo pro pênalti na bola do Vitor Roque. E vencido? E vencido? Agora, diante das limitações que são comuns a ambos, e no caso do Corinthians com menos elenco, o Dorival foi melhor que o Felipe ontem. Foi. Ele superou essa falta de ritmo melhor, com uma ideia de jogo melhor, com ter saído na frente e com a expulsão do Carrascal, que ajudou muito. O próprio primeiro gol a gente já elogiou o trabalho do Dorival e da comissão técnica dele. Claro. E sobre a expulsão do Carrascal a gente fala agora. Eu acho que é importante, mais até do que o áudio divulgado pela CBF, porque o áudio é simples, né? Identificaram uma agressão e expulsaram. O importante aqui não é o áudio, porque o áudio é elementar. O importante é discutir o procedimento. Para isso, a CBF fez uma nota para explicar por que um lance do primeiro tempo gerou uma expulsão antes de a saída do segundo tempo, como vocês estão vendo aí. A nota da CBF é a seguinte: o atacante Carrascal foi expulso pelo árbitro Rafael Klein depois de fazer uma falta em Bidon um pouco antes do fim do primeiro tempo. O lance, porém, só foi revisado no retorno do Flamengo e Corinthians do intervalo na Supercopa do Brasil, neste domingo. Os jogadores do Corinthians reclamaram muito de uma cotovelada do colombiano, em Bidon, no último lance da etapa inicial. O meia ficou caído no gramado e os atletas pediram revisão, que não veio na hora. O árbitro liberou as equipes para o vestiário e só foi ao vídeo quando os times voltaram a campo. Antes de dar início ao segundo tempo, ele revisou o lance e deu o vermelho a Carrascal. O técnico Felipe Luiz não fez alterações. O PC Oliveira já explicou que, do ponto de vista da regra, isso é absolutamente legítimo. Já aconteceu, inclusive, outras vezes na história do futebol. Lances que acontecem no fim do primeiro tempo tem repercussão no início do segundo, antes da saída de bola. Então, do ponto de vista da regra, nada a reparar. Do procedimento, a gente pode debater. Poxa, será que não deveriam esperar revisar todas as imagens antes de deixar os jogadores descerem para o vestiário, etc, etc, etc. A CBF garante que o juiz só viu as imagens no retorno, ou seja, ele não foi influenciado no tempo de intervalo. O pessoal da cabine do VAR, sim, esse ficou durante o intervalo analisando. A informação que eu trago complementar à nota, que não está na nota da CBF, é a seguinte: por que então, eu questionei a CBF, mas por que demorou tanto para se chegar a essa imagem? A explicação é que são 34 câmeras. 34 câmeras. Até você passar por todas elas, eles não conseguiram imediatamente ter a imagem. Por isso que só minutos após o fim da primeira etapa, eles chegaram à imagem que, na visão do árbitro e do pessoal do VAR, era a imagem clara para decretar que houve uma agressão. Então, sim, analisaram 34 câmeras. Essa foi a decisão da CBF. O que vocês pensam dela, Eric? Começo com você. Eu acho que a gente não pode perder de vista a primeira situação. O jogador do Flamengo, irresponsavelmente, agride ou tenta agredir. Agride, né? De uma forma leve. Chega a pegar de forma leve, mas ele fecha a mão e acerta o rosto do Bidon, o Carrascal. Então, sem perder de vista, o erro está aí. Porque, assim, um jogador não tem que fazer isso. Fim do primeiro tempo, no mínimo o cara tem que ter maturidade para saber que pode acontecer dessa mão fechada, pegar no rosto do Bidon e a arbitragem com 34 câmeras perceber que ele agrediu o jogador adversário e ser expulso. Então, sem perder de vista, eu acho que todo o resto da discussão ela é efeito colateral e consequência da atitude errada do Carrascal, irresponsável e que deveria ser punida internamente pelo Flamengo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí a gente começa a discutir. Talvez o ideal fosse mesmo o árbitro Rafael Klein só deixar ou só permitir que todos fossem para o vestiário depois que ele tivesse a certeza de que não havia nenhuma outra imagem
possível para mexer na decisão dele. Porque aí você passa a uma imagem de que tudo foi checado, de que tudo foi visto e dá até a chance dos técnicos armarem o time de acordo com aquela situação. Porque mesmo o Felipe reclamando, eu perdi o meu intervalo para armar o time, se eu soubesse que o Carrascal seria expulso, eu pensaria de outro jeito, o Dorival também pode reclamar. Concorda? Ele comentou, inclusive, com a gente, eu perguntei para ele, né? Ele disse que viu o lance e que não contava com a expulsão. Então que ele... Mas ele sabe no intervalo que o time dele vai ter 11 contra 10? Foi o que ele falou. De repente o papo dele no intervalo era outro. Perfeito, que ele demorou alguns minutos para decidir o que ele ia fazer, então, que ele poderia ter ganhado esse tempo também no intervalo. Concordo com você. Claro que é pior que o Felipe. Mas o Dorival também pode se queixar de não ter uma informação que o beneficiasse naquele momento. Concordo com você. Em suma, não é a demora... A gente pode debater o procedimento. Claro, com você. É isso. Não é a demora da expulsão que decretou o resultado. Não. De jeito isso para mim eu acho que até porque ele deveria ter sido expulso no campo. Perfeito. Isso aí. Então, ponto. Não foi. Foi depois. Aí a gente vai discutir procedimentos, processos e que o árbitro talvez devesse ter esperado, como eu disse, todas... VAR, e aí? Tá, vamos ver as 34 câmeras. Então, espera aí todo mundo. Arrascaeta, puxa teu time aqui. Gustavo, puxa teu time aqui. Eu vou precisar de 10 minutos. E que atrasasse o jogo. É melhor. Pense como você. É melhor. Agora, botar esse atraso, essa coisa da volta... dar um protagonismo para isso numa final eu acho ruim, porque assim, repito, o erro maior está na agressão. A agressão é que é protagonista do jogo. Perfeito. Ela mudou, assim, não é que mudou o rumo do jogo, porque a gente não sabe o que aconteceria. Mas é uma agressão, é 11 contra 10, né? Assim, para o time que está ficando com um jogador a menos, isso pesa bastante para você agir, por mais que o Flamengo tenha conseguido ainda. Chegaram algumas vezes ao longo do segundo tempo, teve bola na trave com o Pulgar, teve a jogada do Paquetá, teve uma outra tabela que o Paquetá faz com a Arrascaeta e uma outra com o Pedro que ele erra o último passe também. Mas para mim é até inacreditável que um jogador em 2026, sabendo de tudo que tem disponível para a arbitragem fiscalizar o que acontece no campo de jogo, achar que tá tudo bem, você virar a mão e na direção do rosto. Mas não pegou em cheio, não é aquele soco na cara, aquela cotovelada na cara. Cara, mas resvala no queixo ali do Bidon e a regra diz, a tentativa da agressão também é punível, também é passível de expulsão. Você não precisa chegar e dar um soco na cara do cara. Se eu tentar dar e não conseguir, eu vou ser expulso do mesmo jeito. Então, assim, é um ato de responsabilidade do Carrascal e, assim, isso já tinha acontecido no jogo outras vezes. Teve lance do Pulgar, teve lance do próprio Carrascal, de deixar a mão pra cá, deixar a mão pra lá. Se a gente voltar lá na final da Libertadores, tem aquele exagero do Pulgar, né? De aquela bola ali que já estava parada, ele vem dar uma solada na canela do Bruno Fux. O Plata foi expulso 2 vezes no ano passado, contra o Racing e contra o São Paulo, e deixou o time em situação difícil. Pois é, então, para mim... Talvez o Flamengo tenha que internamente exatamente, para mim isso é um ponto de atenção. O Jorginho agora foi expulso depois do jogo contra o São Paulo. E uma jogada que, para mim, não justificava aquela reclamação daquele jeito ali, né? Assim, para mim foi pênalti, mas a gente debateu aqui. Teve gente que achou pênalti, gente que não achou. É um lance totalmente discutível, né? Não tinha acontecido nada no jogo para justificar aquela reação depois. E o resultado é o seguinte: não joga contra o Internacional, o jogo que o Flamengo precisa vencer. E outra coisa, assim, para acabar com teoria de conspiração do árbitro X, do árbitro Y, o Rafael Klein foi o mesmo árbitro que apitou Sport e Flamengo e expulsou 2 jogadores do Sport no primeiro tempo. E por conta disso, o Flamengo ganhou de 5-1 e se manteve vivo no Campeonato Brasileiro. Os também. 2 por segundo cartão amarelo. Um deles, inclusive, acho bem exagerado. Então, assim, não tem teoria da conspiração. A gente está debatendo no frigir dos ovos um acerto da arbitragem, certo? Sim. Que eu acho que é o mais importante. Perfeito. Eu acho que é o mais importante. O processo a gente já discutiu, pode ser melhorado. Talvez num outro momento a arbitragem vá agir de outro jeito, porque você vai aprendendo também com as situações. Agora, no fim das contas, quem errou foi expulso. Um procedimento que não foi o ideal, temos isso como unânime aqui na mesa, né? Sim. Não foi o melhor procedimento, mas no frigir dos ovos, um acerto no olhar da regra. É aquela história, né, Rizek? Não basta ser correto. Você tem que parecer ser correto. Por mais que isso não eu concordo com o Eric, concordo com o Eric. Eu acho que o ideal era isso ser decidido antes do intervalo, né? Mas a regra também permite que não seja. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Flamengo, nesta quarta-feira, contra a equipe do Internacional, no Maracanã, às 19 horas. Estou trazendo aqui agora um corte dos últimos 5 jogos da equipe do Internacional
E aí tá misturado a estreia no Campeonato Brasileiro e os jogos do Campeonato Gaúcho. São 3 vitórias e 2 derrotas nesses últimos 5 jogos. Estou trazendo aqui na imagem um recorte dos últimos 5 jogos entre Flamengo e a equipe do Internacional. O retrospecto é muito positivo para o Flamengo. Dos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. No último jogo que fizeram na temporada passada pela Libertadores, o Flamengo jogou lá no Rio Grande do Sul e venceu a equipe do Internacional pelo placar de 2-0. Enfim, jogo difícil, mas muito importante para o Flamengo para eliminar essa sequência ruim que a equipe vem tendo. Perdeu os últimos 3 jogos e é pelo Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e essa final da Supercopa do Brasil. Ou seja, precisa vencer, pontuar no Campeonato Brasileiro, que é a competição que o Flamengo tem totais condições e é o super favorito em ser campeão e também defender o título em relação ao ano passado. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!